pessoas que tiveram alguma dificuldade de participar consigam assistir o nosso encontro, tá bem? E deve estar chegando aqui, já está chegando na sede da Thomson Reuters também o Érico Righetto. Ele é pré-sales especialista em soluções fiscais. Trabalho com o Érico aí já há alguns anos. Hoje ele atua dentro da Thomson Reuters, atendendo aí todo o ecossistema da Thomson, apoiando os clientes aí no entendimento das necessidades e propondo desenhos de solução das soluções de techs da Thomson, tá bem? Então, a gente trouxe aqui uma agenda, uma proposta de trabalho, talvez um pouco diferente aí do que vocês talvez estejam acompanhando aí no mercado. A gente vai falar um pouquinho, né, de legislação, né, dos requisitos aí que o fisco colocou para o REINF, voltado ao propósito de substituição da DIRF, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho do cronograma, dos novos eventos, o propósito, né, desses novos eventos. E daí eu apresento para vocês um fluxo operacional dos sistemas envolvidos, tá bem? Para atendimento do REINF. E até já dando uma visibilidade no que a Thomson pode apoiá-los para atender esses desafios, tá bem? E daí o Érico deve apresentar uma solução para vocês chamada DFE Governance, tá? Vou deixar um pouquinho no ar do que é essa solução, conforme a gente for discorrendo o assunto, vocês vão entender melhor o propósito dessa solução, mas é uma solução que ela é trabalhada dentro do SAP. E também o Geraldo vai estar navegando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o atendimento do REINF dentro do TextOne, e também nada impede da gente associar, deslumbrar a solução para o Master SAF DW também, tá bem? E para quem não tem Master SAF, né, ou TextOne, ou não pretende migrar para o TextOne, né, não é o nosso desejo, desejamos que todos vocês migrem o Master SAF para o TextOne, mas caso alguns de vocês tenham alguma outra solução, por exemplo, TDF, TextOne for SAP da própria Thomson, apesar da gente não mostrar o sistema aqui, mas eu acredito que o evento vai ser muito rico, porque os requisitos, os desafios são os mesmos para qualquer sistema, né? Para qualquer solução fiscal. Então, vai agregar bastante para vocês. E logo a apresentação, a navegação no DFE Governance e no TextOne, eu volto e apresento para vocês uma visão de pacote de soluções end-to-end da Megwork. Para quem não conhece a Megwork, é uma consultoria SAP que atua há mais de 30 anos no mercado, tá bem? Então, nós somos especialistas tanto SAP ECC e S/4HANA, assim como todo o atendimento das integrações junto às soluções da Thomson Reuters e atendimento das aplicações de text da Thomson Reuters, tá bem? E, por fim, quem tiver tempo, paciência com a gente aqui, no final a gente vai dar uma visão bem ampla da esteira fiscal da Thomson Reuters, com várias aplicações, né, dar uma visibilidade mais estratégica, uma visão end-to-end das aplicações da Thomson Reuters, voltadas a techs. E, assim, aproveitando, né, o dia de jogo de futebol aí do Brasil, a estreia da seleção brasileira, a gente vai estar sorteando. Deixa eu até abrir aqui a minha câmera. Vocês visualizam aqui a camisa da seleção brasileira? Quem que está a fim de ganhar essa camisa aqui da seleção? Manda uma mensagem Eu. aí. Quem Eu está quero afim, também. abre o áudio, fica à vontade. Quem está afim de ganhar essa camisa oficial da seleção brasileira? Quem é da equipe pode Eu ganhar, quero. Anderson? O privilégio é sempre os clientes, né? E assim, dica, tá, pessoal? A gente vai fazer... São duas camisas, tá bem? Que a gente vai estar sorteando. A primeira camisa a gente deve sortear logo após a apresentação do Érico Righetto, do DFE Governance. E daí, preste atenção no decorrer, tem algumas informações importantes. Não é tão complexa, tá?
Mas é legal porque tem uma pegadinha aí, importante vocês estarem bem atentos para que vocês possam acertar e ganhar essa camisa aqui, tá bom? A Elisa vai explicar direitinho como que vai funcionar na hora que ela estiver desenvolvendo o sorteio. Boa sorte aí para todos. Então é isso, pessoal. Essa é a agenda, tá bem? Espero que vocês gostem e estejam aí com a gente até o término do evento. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o cronograma, né? Quando a gente fala de REINF, ano que vem vai completar, por incrível que pareça, já 10 anos que a gente fala do tema REINF, tá bem? Desde 2013. E há alguns anos, acredito que muitos de vocês, ou talvez até todos, já trabalham com o REINF, né? A parte previdenciária, a família 2000, né? Atendendo os eventos voltados à parte previdenciária. Então, quando a gente fala de parte previdenciária, hoje, atualmente, vocês atendem a versão 1.5.1, que ela continua vigente até fevereiro de 2023. E daí o governo, né, ela tinha, a princípio, colocado para janeiro de 2023, através de uma versão 2.1. Contudo, através da Instrução Normativa 2080 de maio deste ano, eles aprovaram a versão 2.1.1, que é a que está, né, disponível lá no portal dos experts, com os layouts e todas as informações, né, disponíveis, que compõem o FDR-INF, e a ideia é que seja atendido a partir da competência março de 2023. Então, assim, a gente até fez questão de desenvolver esse evento ainda no mês de novembro, porque já está logo aí, né? O tempo está passando muito rápido, a gente já vai iniciar dezembro, terminando novembro, iniciar dezembro, então a gente precisa se preparar para atender a competência março de 2023. Então, a gente vai estar demonstrando aqui, falando um pouquinho sobre o grupo R4000, tá bem? Lá atrás, a princípio, na versão 1.5.1, né? Na verdade, até anterior a isso, né? Estava dentro da família, né? 2000, e daí, em função de toda a discussão que teve no governo, a análise de atendimento a diversos segmentos, a complexidade das retenções, eles preferiram criar uma nova família e criar eventos específicos a qual a gente vai estar demonstrando, tá bem? Então, falando um pouquinho o que muda com a família 4000, tá bem? Então, o primeiro ponto aqui em relação à escrituração, a gente coloca que o imposto de renda e as outras retenções retidas na fonte sobre demais rendimentos passam a integrar o REINF Família 4000. Os eventos periódicos mensais, totalmente independente aos da família 2000. Então, parte previdenciária, família 2000, e a parte de retenções dos impostos federais. Então, a gente está falando imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, passam a família 4000. Tudo bem? Em relação à DCTF, né? Hoje existe uma parte na DCTF tradicional, ela deixará de existir, né, sendo substituída pela DCTF Web. Atualmente, vocês já utilizam a DCTF Web para os eventos da família 2000, né, parte previdenciária, e também passarão a utilizar a família 4000, a parte de retenções PIS, COFINS, contribuição social e IR, via DCTF Web. E o governo menciona que haverá um tempo de adaptação do REINF, tá bem? Então, existe um processo de transição. Em relação à DIRF, né, que é até a chamada principal, o propósito principal, né, a substituição da DIRF. Então, o governo anunciou o final da DIRF competência 2024, com entrega em 2025, tá bem? A DIRF hoje entrega anualmente, geralmente no mês de fevereiro, ela passa a ser mensal, né? Através do REINF, a periodicidade passa a ser mensal com a entrega dos eventos.
Até aí, tudo bem? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem e o Geraldo vai me ajudando aqui, vai me auxiliando. Vamos adiante. Então, a gente preparou aqui um fluxo da solução com os desafios de atendimento, tá bem? O que a gente imagina? A gente tem a figura do SAP, e dentro do SAP, o primeiro desafio é a gente garantir que todas as notas fiscais, né, de serviço, a gente usa muito o termo embalde, das notas fiscais de serviço, estejam todas elas devidamente escrituradas no SAP para que possam ser integradas à solução fiscal. E a gente sabe que, quando a gente fala de embalde, existe muita dificuldade, às vezes, na empresa. A gente recebe muita demanda, onde as empresas não têm a garantia que esteja devidamente tudo dentro do SAP. E a gente também tem o desafio dos cálculos dos impostos, tá bem? Todas as particularidades do cálculo dos impostos, que a gente acredita que a solução da FE Governance, a qual o Érico vai demonstrar para vocês, a gente consiga ajudar vocês na automação dessa escrituração, da automação do embalde dentro do SAP, para que vocês não tenham. Geralmente o pessoal tem muito problema de. Antigamente a gente falava nota na gaveta, né? Virava um mês e não estava ali devidamente tudo escriturado, né? Na competência. E isso acaba gerando, né, fechamentos complementares e encargos, multas e juros sobre esses processos. Então, a gente acredita que o DFE Governance possa ajudar bastante vocês a atender esse primeiro desafio. Mas também a gente tem notas, né? Algumas empresas têm retenções sobre as notas fiscais emitidas no outbound, e também isso vai refletir aqui dentro da geração de eventos, ok? Um segundo desafio é justamente o consumo de dados do SAP, né? E também sistemas periféricos. A gente vai observar a existência de eventos que você pode ter alguma informação em algum sistema, seja jurídico ou até mesmo pode ter alguma informação de comércio exterior, importação de serviços, que a gente tenha que também consumir esses dados. Então, quando a gente fala de integração aqui, a gente vai deslumbrar tanto para a MasterSAF, tá? Muitos de vocês utilizam a solução da Thomson MasterSAF, e alguns de vocês já devem estar utilizando a solução do TextOne ou em planejamento de migração para o TextOne. A ideia é que o Geraldo dê uma visibilidade para vocês de como que a gente vai atuar nesse segundo desafio que a gente acredita ser a integração e atender todos os detalhes do layout. Terceiro desafio, né, é justamente gerar os XMLs e ter a validação prévia e o apoio de relatórios, né, para que vocês atendam aí os requisitos legais, os desafios do novo layout 2.1.1, e provavelmente a gente sabe que deve ter novas atualizações em função do amadurecimento. E a gente acredita também que, a hora que a gente estiver executando, né, fazendo os testes, a gente vai estar observando muita coisa para o fisco, né, como já aconteceu em projetos de SPEDs anteriores, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouquinho da solução MasterSAF ou TextOne, né? Qual que é o propósito? Gerar os eventos da família 4000. Então, quais são esses eventos? Quando a gente fala de serviços tomados, as retenções na fonte, né, dos impostos, do PIS, da COFINS, contribuição social, do IR, eles abriram em dois eventos. O R4010 para pessoa física, tá bem? E o R4020 para pessoa jurídica. Então, a gente acredita que na maioria dos casos, né, pessoa jurídica, né? Vocês devem ter muita movimentação de eventos de 4020. E um ponto importante é assim, quando a gente fala de pessoa física, quando a gente fala de RINF, a gente não tem como não também citar o E-Social, né? E a folha de pagamento.
Então, quando a gente fala aqui de retenções pessoa física, a gente está falando de retenções de processos sem vínculo empregatício, tá bem? Então, tem vínculo empregatício, é e-social. Não tem vínculo empregatício, a gente está falando aqui desse evento 4010. Então, seja o Master SAF ou o Tax One, ou até mesmo soluções como o TDF, né, associado à solução da Thomson Tax One for SAP, fica com o time fiscal, tá bom? Então, isso é um primeiro esclarecimento aí que a gente julga ser importante. Existe também um evento, o R4040, que é para beneficiário não identificado. Geralmente são situações que vocês tributam até a 35%, né, de retenções. Ocorrendo essa situação, você vai ter a necessidade de gerar esse evento R4040. Um outro evento que ocorre em parte, né, dos contribuintes, para aqueles que têm retenções no recebimento, então, quando a gente mencionou ali outbound, né, emissão das notas, onde ocorre a retenção na emissão da nota fiscal, e daí eu até gostaria, se alguém tiver esse cenário, se quiser escrever aqui no chat, né, que tem esse cenário e falar qual a atividade, né, de vocês, eu acho que seria interessante, tá bom? Então, para esses casos, é o R4080. Está aparecendo algum aí, Geraldo? Alguém está colocando esse cenário? Ainda não? Tá bom, pessoal? Quem quiser mencionar esse cenário é interessante. Então, assim, esses são os eventos, vamos dizer assim, principais, tá bem? Existe todo um relacionamento, né? Então, você tem eventos lá de estabelecimento, 1000, você tem 1005, enfim, toda a estrutura do REINF atual, ele faz parte dentro do contexto aqui da segunda fase do FD REINF, eles se relacionam com os eventos da família 4000, bem? Então, assim, algumas tabelas que também são relacionadas, né, com esses eventos. Então, tem a tabela 01, que é a natureza de rendimentos, e também tem a tabela 02 e a tabela 03, que são informações voltadas a rendimentos de beneficiários do exterior. Então, assim, é um ponto de atenção. Quem tem beneficiários no exterior, onde ocorre retenção, a gente pode ter algum detalhe ali para que a gente tenha que atender um processo de integração e conseguir gerar esses eventos relacionando a essas tabelas, tá? Quem quiser também colocar no chat que tem esse cenário, fica à vontade. E daí a gente tem um desafio também importante, que é informações, por exemplo, como informações jurídicas, né? Isso já ocorre com a família 2000, com a parte previdenciária. Então, existe uma série de cenários de suspensão, liminares, que vocês possam ter algum benefício de não retenção e que as informações, existe todo um detalhamento de informações jurídicas de processo relacionadas à movimentação, ao fornecedor ou ao cliente que precisam ser tratadas. E daí isso pode estar no SAP, né? Ou pode estar fora do SAP, ou através até de um controle em planilha Excel. Então, existe uma tratativa também para isso, tá bom? E daí, atendendo os eventos, né, que a gente citou anteriormente, existe também um evento de fechamento ou reabertura, que é o 4099, que, na verdade, é a mesma sistemática da família 2000, né, da parte previdenciária. Também existe esse processo, já faz parte do dia a dia de vocês, de fechamento e reabertura. Então, tudo isso sendo gerado pelo Master SAF ou Tax One, pela solução fiscal. E daí a gente tem a figura da mensageria, né, que é o processo web service que faz a transmissão dos XMLs, da transmissão dos eventos.
também faz toda a gestão do retorno, né, para o sistema, então faz toda a comunicação com a DCTF Web, tá bem? Então, a gente transmite os eventos, a gente tem toda a web service de gestão do retorno desses eventos e a guarda desses arquivos. E, por fim, assim como ocorre já com o processo previdenciário, a Receita Federal também criou os eventos de base e tributação de retenções, que é o R9005, e o de consolidação dessas retenções. Então, assim como já ocorre com a parte previdenciária, quem dá a visibilidade do valor a pagar, né, do tributo a pagar, é a Receita Federal. Então, a gente também recebe essas informações para visualização na solução fiscal. Tá ok? Então, essa aqui é uma visão do fluxo do processo. Então, só recapitulando, então a gente tem que se preocupar com as informações, todos os detalhes das informações no SAP. Então, a gente tem a questão do desafio de garantir que todas as notas estejam devidamente escrituradas, daí a figura do DFE Governance, que o Érico vai apresentar aqui na sequência. Então, a gente tem o desafio do consumo de dados, né, da integração, junto à solução fiscal, a correta geração dos XMLs e a validação, né, dessas informações, todo o processo de comunicação com o fisco web service. Então, esses são os principais desafios. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Ou eu já posso passar para o Érico demonstrar o DFE Governance? Algum comentário? O Texuan não vai atender, então, esse momento? Podemos seguir. Podemos seguir? Sim. Então vamos lá, vou passar a bola aqui para o meu amigo Érico. Érico Rigueto, com você. Obrigado, Febo. Vou pegar a tela aqui para compartilhar com vocês já. Falar um pouquinho do DFE Governance. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Deixa eu pegar aqui. Bom, rapidamente aqui, só para... Eu acho que eu tô com... Tem algum microfone aberto aqui. Beleza, pessoal. Valeu. Vamos lá. Só para falar a introdução rápida aqui do DFE Governance, eu sei que depois o Gerardo vai passar pela esteira, vai falar das soluções aqui dentro da apresentação. Então, a ideia do DFE Governance, seguindo a linha de raciocínio do que o Febo estava falando, é voltado aqui, pensando para a REINF, para a automação de entradas de notas fiscais de serviços. O DFE Governance ele é uma solução para automação de entradas de documentos eletrônicos em geral, então notas de mercadoria, notas de serviços, CTS. Então, a ideia do DFE Governance, essa solução que eu vou mostrar principalmente voltada para ambientes SAP, tá? Para fazer a captura, a análise e a automação de entrada de documentos dentro do SAP. Então é aí que a gente começa a trabalhar com as informações, inclusive para auxiliar, pensando em REINF com notas de serviço. Tá? A ideia da solução, como uma solução de automação e de orquestração, né, de orquestrar a entrada de documentos, na hora que a gente olha para os clientes, que a gente conversa com eles, quais são as dores e necessidades que eles encontram dentro de casa, geralmente a gente encontra lá o cenário de que eles têm uma grande volumetria de documentos, contra uma quantidade muito reduzida de profissionais, né, contra uma equipe enxuta, e isso acaba levando ali a uma série de outros desafios, de outros desdobramentos ali que geram desafios para fazer essa entrada de documentos corretamente dentro de um SAP. Então, um ponto que até o Febo falou ali, daquela nota esquecida na gaveta, daquela nota esquecida no e-mail, essa é uma das dores e geralmente um dos pontos que a gente tenta ali reduzir ou eliminar, né, dentro dos clientes para
conseguir automatizar e fazer a entrada de documentos corretamente. Então, muitos desses problemas que a gente está vendo aqui como desafios, deixa eu colocar o ponteiro aqui para todo mundo me acompanhar, né? Então, a gente está falando aqui de o primeiro que eu citei é o principal motivo para buscar uma solução de automação de documentos, que é a grande volumetria contra a equipe enxuta. Os outros desafios, né, a falta de lançamento de documentos por conta de esquecimento, porque ficou engavetado, esquecido no e-mail. Isso acaba gerando também possíveis atrasos de pagamentos, multas na hora de criar os documentos e entrar com esses documentos para fazer a entrada deles no SAP. Dentro do período de fechamento, acaba que fica muita pressão para os funcionários, para os usuários da área fiscal e outras áreas para fazer essas entradas de documentos e acaba gerando erros de digitação, desgaste profissional e muito comum para mercadorias, né, aquele tempo do caminhão parado na fábrica. Mas aqui o nosso foco está um pouco mais para serviços, né? E aí tem a ver com volumetria, com assertividade, com qualificação para fazer entradas de documentos. Então, para evitar entradas de documentos errados, essa daqui é uma boa solução para a gente conseguir reduzir ou eliminar esse tipo de problema. O DFE Governance ele é uma solução já utilizada já por algumas empresas clientes da Thomson Reuters, tá? É uma solução que ela já vem sendo evoluída já nos últimos anos. Aqui tem alguns números de clientes que já utilizam essa solução em tempo economizado, né? As horas que a gente consegue trazer de economia para essas empresas, o tempo de retorno de investimento aqui, que é um retorno de investimento rápido, em torno de 3 meses, obviamente vai depender do cenário de negócio que a gente está tratando, tá? E os números que a gente gosta de tratar estão por aqui. Redução do tempo de processamento, sempre comparando com a atividade manual, tá? Então, por volta de 90% de redução do tempo de processamento. A ideia é de conseguir automatizar 100% dos esforços na hora que a gente fala de automação de entrada de documentos. Então, desde a captura, a análise, a verificação, a conferência, né, e a escrituração do documento dentro do SAP, por exemplo, a gente consegue automatizar 100% desses esforços, com uma taxa de erros que tende a zero, ou seja, muita qualificação, muita assertividade na hora de entrar com esse documento no SAP. E estamos falando de uma solução que é certificada pela SAP, o que significa, basicamente, que é uma solução segura para se instalar em qualquer ambiente SAP. Tá? Os benefícios desse tipo de solução, o principal deles é automatizar o processo e, obviamente, ganhar velocidade, ganhar performance nessas atividades de entrada de documentos, melhorar a qualificação, melhorar a incidência tributária, né? Fazer a entrada do documento com mais qualificação, com os impostos corretos, isso ajuda bastante na entrada de documento, isso ajuda bastante na qualificação da informação do discurso que a gente está falando aqui, junto com o pessoal da Megawork, junto com o Febo, ajuda também na entrada do documento para a REINF, né? Quanto menos problemas que você tenha na hora de gerar uma REINF, não precisa ficar corrigindo, não precisa ficar reenviando o evento de novo, né? Então tudo isso traz benefício. Fazer a gestão de todos os documentos em um único local é um ótimo benefício da solução, e entre outros que citam aqui dentro desse slide, reduzir custo de processo. A gente sempre está comparando a redução de custo de processo em relação à atividade manual, sempre, tá? Reduzir esse custo de processo entre 60% e 80%, melhorar a assertividade, a escrituração na nota fiscal, melhorar esses resultados, eliminar ou reduzir, né, a ocorrência de atraso de pagamento do fornecedor, então, principalmente reduzir essa ocorrência de atraso, fazer a verificação de divergência de forma antecipada, assim evitando atrasos, evitando multas, melhorar o processo de controle fiscal e o intercâmbio de informações entre as áreas, ou seja, na hora que a gente entra com um documento pela solução, o intercâmbio de informações entre a área fiscal, entre a área de suprimentos, entre as áreas envolvidas com o processo de compra de serviços, principalmente, né? Isso facilita bastante com esse tipo de solução, tá? Alguns diferenciais da solução aqui, então a gente já falou que é uma solução certificada pela SAP, é uma solução que ela conta com relatórios, com painéis gerenciais para o time que é envolvido com esse processo
conseguir analisar, conseguir identificar problemas, conseguir entender aonde que podem ocorrer problemas na entrada de documentos, se vem muito do seu fornecedor, se pode ser um problema interno da empresa na hora de fazer a conferência, onde que está demorando mais nesse processo. Então, são relatórios e painéis que auxiliam a identificar e a melhorar o processo a cada dia. Tá? Quando a gente está falando de solução que faz automação de entradas, essa solução ela é altamente parametrizável, porque ela vai se adequar ao seu processo de negócio. Então, a gente sabe que uma entrada de documento não é necessariamente igual em todas as empresas, então tem diferentes etapas, tem diferentes processos de tomada de decisão, de fluxos de aprovações, de etapas de atividades dentro do ERP, e essa solução aqui, ela consegue se adequar a diferentes processos de entrada de documentos, tá? A gente conta com solução bastante inteligente na questão de fazer processos de verificação, de fazer processos de vínculo de informações de pedido de compra, de contrato, contra a nota que a gente vai dar entrada dentro do SAP. Então, ele tem processos de verificação bastante inteligentes. Como boas práticas, a gente sempre vai buscar confrontar a informação que vem do seu fornecedor contra um pedido de compra, contra um contrato, contra uma ficha de requisição de serviço, vai depender de como é o fluxo de processo de cada empresa. E na hora que a gente está falando de notas de serviço, a captura, ela passa a ser um desafio nosso, porque muitas prefeituras não têm serviços de comunicação de web service, então a gente precisa pegar o e-mail, pegar o PDF que chega no seu e-mail, e essa solução ela conta com uma funcionalidade de leitura de OCR, que basicamente é ler o PDF e converter essa informação no XML. Para quem não sabe, o OCR é basicamente aquele componente que é utilizado nessas câmeras que tiram a foto da placa do seu carro para te enviar uma multa. Então, o OCR é o responsável por ler aquela imagem, converter aquela imagem em caracteres. A gente usa esse mesmo componente para fazer a leitura dessa informação e converter numa informação que a gente consiga interpretar. Tem algumas informações interessantes aqui com relação a essa leitura. À medida que, com a evolução e com a entrada da nova regulação aqui para ter um único layout entre todas as prefeituras, a gente tende a melhorar esse processo aqui e talvez até, quem sabe no futuro, eliminar a necessidade de leitura por OCR. Mas hoje isso ainda é necessário, tá? Então, muitas prefeituras não enviam o XML para o fornecedor ou não tem um serviço para você capturar. Então, muitas vezes a gente precisa fazer a leitura do PDF e converter essa informação num XML. Então, essa solução está preparada para isso, tá? Dentro do nosso processo, só uma explicação rápida, eu devo navegar na solução, pensando no fluxo de processo bem simples aqui, numa tomada de serviço, toda vez que ocorre uma tomada de serviço, como é que é a tratativa da solução? Então, eu vou dar uma explicação bem rapidinho aqui. Aqui a gente está simulando que é uma ideia de um fluxo de processo pensando no SAP do cliente, a nossa solução, o DFE Governance, ele trabalha dentro do SAP também, tá? Todas as ações que tem aqui, pontos em laranja, são ações que têm envolvimento do usuário, ou ações manuais. Tudo aquilo que é ponto azul são ações automatizadas, e o ponto verde é uma ação que pode ser opcional, automatizada ou manual. Como é que funcionaria o processo, tá? Quando há necessidade de uma tomada de serviço, geralmente essa explicação ela pode ser vinculada à compra de uma mercadoria também, tá? Quando há uma tomada de serviço, existe ali um contrato, uma ficha de requisição de serviço, um pedido de compra, e aí o seu fornecedor de serviço, quando ele tem essa necessidade, né, quando ele recebe essa necessidade, ele vai prestar o serviço possivelmente depois de emitir a nota, mas quando ele emite a nota, o órgão, né, a prefeitura, ela vai autorizar esse processo, né, e vai deixar esse processo autorizado, e ele vai enviar esse documento por e-mail para vocês. Algumas prefeituras do Brasil fornecem web service de comunicação para você capturar aquela informação. A nossa solução, quando o seu fornecedor ele emite a nota contra vocês,
a gente tem a possibilidade de ou capturar isso para um web service, vai depender da prefeitura, obviamente, ou capturar através de robôs nos portais das prefeituras. Hoje atendemos por volta de 1.500 prefeituras por conta do sistema utilizado por essas prefeituras, tá? E algumas que utilizam web service. Para quem conhece, a Prefeitura de São Paulo utiliza esse web service, então isso facilita bastante. E o e-mail, ele também é um modelo de captura, porque se você recebe o documento via e-mail, o PDF via e-mail, a nossa solução também consegue capturar essa informação por e-mail. Enfim, uma vez essa informação enviada para vocês, a nossa solução ela consegue capturar essa informação e levar para dentro do SAP. E aqui começa o trabalho de análise. Feita a captura, a solução ela vai começar a analisar essa informação, saber se é uma informação válida, saber se isso está de acordo com a expectativa do cliente que comprou ou adquiriu aquele serviço, né, para fazer essas verificações. Uma vez que a gente consegue verificar essas informações, e hoje a solução ela conta com mais de 1.000 regras de validação, tá? Na verdade, são mais de 1.200 regras de validação, desde validação do cabeçalho, dos itens, dos impostos que estão na nota, fazer a conferência desse dado. Uma vez que isso é validado, a solução ela consegue identificar se tem alguma pendência, se tem alguma divergência. Na ocorrência de alguma divergência, isso é sinalizado a partir de um cockpit, de um monitor dentro do SAP, e pode disparar e-mail, pode disparar mensagens para os usuários com relação a essas informações, para que esses usuários que têm relação ao processo conseguirem dar alguma ação, fazer alguma correção ou identificar se é possível aceitar aquela operação. Feito esse processo de validação, na hora que é resolvida a validação ou se não tem nenhuma pendência, é atualizado o status, e aí, a partir desse momento, passa-se por um processo que pode ser um fluxo de aprovação, um fluxo de verificação, a medição do serviço, por exemplo, e aí pode ser um processo manual. Feita essa etapa de validação ou de autorização, o processo ele pode ir para uma entrada financeira, tá? Para quem usa Migo para entrada de serviço, pode ser feito Amigo, tá? Aí é feita a Miro e a escrituração da nota. Quando a gente está falando de nota de mercadoria, essa mesma solução ela faz a entrada física, a entrada financeira, né? Então Migo, Miro e a entrada da nota, e aí você tem o fluxo de processo dentro do SAP automatizado, tá? Dentro da solução, a gente conta com um único cockpit ali para gerenciamento de todo o processo. Para cada linha dessa é o gerenciamento de um tipo de documento, nota de mercadoria, nota de serviço e por aí vai. Como eu falei, a gente conta com mais de 1.000 regras, mais de 1.200 regras de validação de diferentes necessidades ou diferentes análises para a gente identificar possíveis problemas na nota e conseguir fazer a automação dessa entrada de documento. A ideia da solução é sempre respeitar as consistências e as verificações que vocês têm no SAP Standard, pensando que essa solução é voltada para ambientes SAP, tá? E uma vez feito isso, respeitadas essas consistências, a gente consegue orquestrar e automatizar a entrada do documento de forma correta dentro do seu SAP, tá? A solução ela conta com uma série de relatórios para verificações de divergências, para verificações de tempo de processamento, aonde que está demorando mais, aonde que está encontrando mais erros, exatamente para sinalizar para os usuários responsáveis que têm relação com esse processo, aonde que está demorando, aonde que está identificando os problemas, para cada dia vocês conseguirem melhorar esse processo e deixar ele sempre cada vez mais automatizado, tá? Aqui é a parte que eu navego, mas para não tomar o tempo da reunião, geralmente a gente fala de alguns outros pontos da solução e eu vou navegar, tá? A solução ela consegue obter documentos de diferentes maneiras. Em último caso, é possível até receber manualmente, né? Alguém fazer o upload do documento de forma manual dentro da solução para que ela automatize esse processo. E aí fazer a entrada de documento corretamente dentro do SAP. Então, desde captura em web services de prefeituras ou da Cefaz, captura no e-mail,
utilização de robôs que podem entrar nos portais das prefeituras e fazer a captura das informações, a gente tem mecanismos para fazer essa obtenção de documentos de várias maneiras, tá? Na hora que a gente faz a obtenção do documento, é sempre importante aqui verificar se esse documento é interpretável, né? Se a gente consegue interpretar e converter ele no XML. Caso a solução não consiga converter ele no XML, existe uma central de serviços que fica sempre atenta e a própria solução ela dispara chamados, né, para essa central de serviços para que a informação sempre chegue ao SAP como um XML, tá? E além das notas de serviço, conseguimos tratar também outros tipos de documentos de pagamentos, né, ou documentos de conta de água, luz, de concessionárias diversas, tá? Para fazer essa tratativa da mesma maneira que a gente faz para uma nota de serviço. E aí, por último e não menos importante, não é só miro ou entrada de documentos que a gente faz na solução. Podemos fazer migo, podemos fazer miro, podemos fazer a entrada de nota writer. Tem uma série de transações dentro do SAP que a gente consegue automatizar para fazer a tratativa e a entrada do documento corretamente. Mas vamos ver como é que funciona isso daqui na solução? Vamos lá. Eu estou aqui na solução, vocês estão vendo minha tela, né? Estou conferindo aqui. Dentro do nosso cockpit de solução, como eu falei, cada linha dessa é para tratativa de um tipo de documento. Seguindo aqui a linha de raciocínio do que a gente estava conversando, seguindo o que o Febo estava falando, pensando em notas de serviço, como é que fica a tratativa dessa informação, como é que fica a visualização desse dado, como é que o usuário vai interagir com a solução. Nessa solução aqui, então, tem uma parte que é o monitor de recebimento, então, só para apresentar para vocês de forma bem simples, no monitor de recebimento, ele basicamente vai identificar as notas capturadas, o que foi capturado pela solução e o que está ali aguardando ou que está começando a processar esse documento. Então, ele tem ali as informações básicas, data de emissão, empresa e filial que foi emitida a nota, quem foi o emissor da nota, se ele já tem cadastro dentro da solução, qual que é o número da nota, os valores e que tipo de processo ele quer executar dentro da solução, tá? Mas aqui eu vou pegar um documento que a gente já tem pronto para vocês visualizarem. Eu tenho uma nota de serviço que propositalmente eu travei ela aqui com um problema, tá? Com uma solicitação de verificação. E eu vou mostrar para vocês, tá? Essa nota aqui ela foi capturada, ela foi recebida por e-mail, então o PDF foi recebido, a gente identificou o PDF, trouxe para dentro da solução, converteu isso no XML, e essa nota aqui, que é a nota 4111, ela está sendo processada. Então, é uma nota de serviço, a gente capturou essa informação e ela tem algumas etapas dentro do SAP para fazer a entrada do documento corretamente. Os semáforos aqui já sinalizam que uma parte do processo já foi efetuado, a carga do XML, as consistências prévias, e aqui ela está aguardando uma validação para a gente seguir com o processo e fazer a entrada da Miro, tá? Dessa solução, desse documento, perdão. Eu vou entrar no documento para vocês visualizarem como é que é o que a gente tem de informação para fazer a análise desse documento e da entrada dele dentro do SAP. Deixa só abrir aqui o documento. Abriu. Vamos lá. Esse daqui é a identificação do documento da nota de serviço que a gente capturou. Então, está aqui o número da nota, a identificação, o prestador de serviço, o tomador de serviço, quem que está envolvido nesse documento, né? Os valores totais da nota e os impostos detalhados aqui da nota que foram recepcionados, e inclusive os valores do SAP, porque essa nota já foi relacionada a um documento do SAP. Então, a gente tem esses critérios de comparação para fazer a análise desse processo. Como é que isso foi feito, né? Como é que isso fica dentro da solução? Uma vez que a gente captura o documento, então eu tenho a entrada desse XML dentro da solução,
Esse documento ele é totalmente desmembrado, tá? Então, uma vez que a gente faz a leitura do PDF, a gente desmembra esse documento num XML e cada identificação de informação ela é vinculada, obviamente, a uma tag de um XML para que a gente use isso daqui como modelo de comparação. Para quem quiser visualizar como num browser, tem a mesma visualização dentro aqui da nossa solução. E caso chegue também a DANF, essa informação ela vem aqui para a solução e a gente consegue apresentar ela. Deixa eu mostrar aqui a DANF capturada, né, pela solução. Obviamente a gente omitiu aqui algumas informações, tá? A DANF emitida ela vem para a solução também e aí você consegue visualizar essas informações todas discriminadas aqui dentro da solução. Tudo aquilo que está no XML ele vem aqui para as nossas telas, para que você tenha as informações do prestador de serviço, do tomador de serviço, qual que é o tipo de serviço que a gente está tratando, quais as descrições e as informações principais que são qual é o pedido vinculado, né, a esse documento, quais são os impostos relacionados a essa informação, para que ele consiga fazer a tratativa. Então, tem uma série de detalhes que, numa reunião um pouco mais extensa, a gente consegue detalhar qual é a ação que o usuário consegue fazer para quem vai analisar essa informação, se é passível de fazer alguma correção de imposto antes de fazer a escrituração dele, ou se isso está de acordo com a expectativa com o que estava esperado dentro da nota e que se está de acordo com a ficha de requisição de serviço para fazer a entrada correta dessa informação. Uma vez analisada essa informação e verificada, dependendo do fluxo de processo, isso pode ser feito automaticamente, dependendo do fluxo de processo, pode exigir uma autorização, que é o nosso caso aqui, tá? Dentro aqui desse meu processo, ele aguarda uma aprovação que será realizada agora, tá? E aí, em seguida, nessa aba aqui de fluxo de processos, vocês vão ver os documentos gerados no SAP. Então, até esse momento não há nenhum documento gerado. A partir do momento que eu aprovo esse processo, que aí poderia ser uma aprovação manual, pode ser uma aprovação automática, vai depender do fluxo de processo de cada empresa, né? Feita a aprovação desse documento, essa solução, ela finalmente automatiza a entrada da Miro e da nota fiscal dentro do SAP, que é o que a gente vai visualizar em 1 minuto aqui, enquanto ele processa, tá? Feita a aprovação aqui do processo, ele demora esse tempinho aqui, exatamente para a entrada de documento, que foi realizado agora. Então, dentro aqui do meu fluxo de processo, uma vez que eu aprovei, hoje é dia 24/11, 10 horas da manhã, eu sou o Érico, tá? Então, aqui foi feito, com base nesse documento que foi dado a entrada, é feita a Miro, com a entrada de documento feita no dia de hoje, tá? Com base na nota 4111, e a nota fiscal de serviço escriturada. Então, a nota fiscal 4.111, escriturada na data de hoje. Se eu entrar aqui nos itens e olhar os impostos, então é uma nota de serviço, com o imposto ISS relacionado àquela nota. E se tiver algum retido, algum imposto retido relacionado a essa informação, na entrada da Miro, é feita também a entrada dos impostos retidos relacionados a esse documento. E assim você tem um fluxo de processo automatizado para a entrada de notas de serviço dentro de um SAP, tá? Só a título de curiosidade, e já já eu passo aqui a apresentação de volta aqui para o Febo, para quem tiver curiosidade sobre o assunto aqui, a gente pode fazer uma reunião dedicada a essa solução, tá? Ela conta, coisa que eu não mostrei, eu queria mostrar a automação, eu acabei não mostrando uma parte. Ela conta, além desse cockpit, onde você consegue analisar e automatizar o processo, o cockpit aqui de pendências, onde ele vai avisando para vocês do que acontece com o documento, tá? Então, toda vez que ele tem um documento que precisa ser processado, ele vai passar por status de processos. Então, na hora que ele encontra uma divergência, ele sinaliza essa divergência com qual área responsável que está essa informação, com qual tipo de informação ele tem que ser analisada, para que ele vá acompanhando o processo e
vai automatizando esse processo. Eu fiz ali um processo de automação bem rápido, só para exemplificar, mas a gente sabe que isso não é feito rapidamente, tá? Então, a cada etapa de processo, a solução ela vai acompanhando, fazer a atribuição do pedido, conferir divergências, qual que é o tipo de divergência, aguardar as aprovações. Feitas as aprovações, é feita a entrada de fatura dentro da solução. Então, a solução ela vai acompanhando esse fluxo de processo e cada etapa do processo você consegue entrar na solução, identificar qual que é o documento que está precisando ali de alguma análise, qual que é o tipo de análise que precisa ser feito com o documento, e esse tipo de análise é feito documento a documento para que você consiga automatizar o processo. O outro ponto que eu queria mostrar da solução, e eu prometo que eu paro de falar, é que dentro do processo de implementação, há uma série de parametrizações para definir as rotinas de processos que vocês vão executar dentro de cada empresa, né, ou de acordo com a sua operação, e a solução ela é totalmente flexível para atender diferentes tipos de processos. Só para exemplificar aqui, na hora que a gente fala de processos de entrada, podemos ter processos de entrada de mercadoria, compra com pedido, remessas, e entre outras, as compras de CTE e as compras de tomadas de serviço, tá? Então, para cada tipo de tomada de serviço, podem exigir diferentes etapas dentro do SAP, e a solução ela está preparada para esse tipo de processo. Então, cada tipo de etapa de processo que a gente vai executar no SAP, por exemplo, ele pode identificar uma rotina de processo e quais as etapas de processo que ele quer identificar dentro do SAP, para que ele consiga executar as operações da maneira correta, dentro do seu fluxo de processo em cada SAP, para cada tipo de operação, respeitando as consistências e respeitando as permissões dentro da sua operação. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu acabei não abrindo porque eu vou devolver. Eu sei que tem mais coisas aqui para falar, mas tem algum ponto em relação à operação aqui ou podemos retornar aqui para discussão do REINF? Podemos seguir. Vamos lá, então. Febo, estou devolvendo aqui para vocês. Agora não sei se é o Febo ou o Geraldo, perdão. Nossa, obrigado, viu, Érico? Valeu. Bom, Érico, obrigado aí pela apresentação. Acho que antes de eu dar o próximo passo aqui, pessoal, do sorteio da primeira camisa oficial da Seleção Brasileira, queria perguntar para vocês se está fazendo sentido para vocês as informações iniciais, fez sentido para vocês a solução do DFE Governance, tem algo que vocês gostariam de perguntar e voltado ao processo de vocês, em termos de atendimento da solução? Se vocês puderem dar um joinha, que está tudo ok, ou quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta, fiquem à vontade. Não, tá tudo ok. Eu acabei até esquecendo de perguntar. Eu vi que ele explicou que as notas fiscais são de serviços de outras prefeituras. Vocês também conseguem a captura por e-mail. Se eu recebo por e-mail qualquer nota fiscal de outro município, que tem os layouts diferentes, o sistema de vocês desse... Esqueci o nome? E-Governance. DFE Governance, ele interpreta. Ele consegue capturar essa nota fiscal e já migrar para o SAP? Sim. Hoje a gente consegue atender... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Acho que eu estou ouvindo a minha voz. Perdão. Graziele. Sim, o DFE Governance, ele consegue, assim, vai depender da prefeitura, tá? Como eu falei, então, pouquíssimas prefeituras no Brasil fornecem um web service de captura. São Paulo fornece. Então, de São Paulo, eu consigo capturar do web service. Na hora que a gente começa a falar, que nem você falou, de outras prefeituras, você recebendo o documento via e-mail, por exemplo, vamos pensar no e-mail, que é que deveria ser garantido você receber no e-mail, tá? A gente consegue pegar esse PDF e interpretar. Hoje a gente consegue interpretar mais de 1.800 layouts diferentes, mais de 1.800 prefeituras diferentes a partir do layout recepcionado, tá? Então aí vai depender de qual prefeituras você recebeu esse documento, tá? Para identificar o layout. Mas sim, a solução ela pega esse PDF,
ela passa por um processo de leitura desse documento para converter ele num XML e a gente conseguir interpretar. Hoje a gente consegue tratar 1.800 prefeituras diferentes, tá? Entendi. Legal? Entendi. Obrigada. Por nada. Mais algum ponto? Mais alguém, pessoal? Meu nome é Jéssica. Bom dia. Oi, Jéssica, bom dia. Essa ferramenta, ela também, por exemplo, São Paulo, a gente tem que entregar NFTS. Ela faz a transmissão dessas notas? Transmissão não. Essa solução, essa solução aqui, ela é mais voltada para captura e recepção de documentos, tá? Nós temos solução Uhum. dentro da Thomson Reuters para fazer a transmissão para as prefeituras, sim, tá? Solução de mensageria, que é o DFE, tá? O nome ele Uhum. até pode confundir um pouco. O DFE ele é a solução quando você escritura o documento, a nota fiscal para a Prefeitura de São Paulo e transmitir, nós temos solução para isso, tá? É uma solução de mensageria de notas eletrônicas, chama-se DFE. Sim, nós temos, não é essa que eu mostrei, tá bom? Aqui eu mostrei, ela é muito mais voltada exatamente para automatização da entrada de documentos no RPSAP. Mas nós temos Entendi. solução para emissão e transmissão também, tá? Se for o caso, a gente pode falar sobre ela separadamente, se você quiser. Eu Não acho hoje, né? interessante. Sim. Mas nós temos Acho solução legal. para isso também. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Tem um bocado de gente aqui. Eu tô vendo o Lucas, a Luciana Pasquarelli, a Juliana, a Priscila. Se for o caso, vou pedir para algum deles, o Marcelo também. Inclusive o pessoal aqui, o Febo e o Geraldo, a gente pode entrar em contato com vocês aqui, com a Jéssica, para falar sobre essa solução também, Jéssica, se você quiser. Ou manda o seu contato e a gente faz o contato com você, por favor. Eu quero sim. Então tá bom, Eu- combinado. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Maravilha, Érico. Mais alguém, pessoal? A gente tem uma pergunta no chat, Anderson. Então vamos lá. Deixa eu, antes de você iniciar, Elisa, aí com Anderson, o chat, você me ouviu? com o Você tá me processo ouvindo? do sorteio. Oi, você tá me ouvindo? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Vê. Sim. Vou ler para você, o Érico. Se a nota fiscal recebida for cancelada, o sistema reconhece automaticamente? Oi, Jussiane. Vou eu de novo aqui. É o Érico falando. Se for nota de serviço, se a gente estiver falando de nota de serviço, vai depender do serviço e da prefeitura, tá? Por exemplo, São Paulo, até é possível ver alguma coisa. Mas nota cancelada não é bem assim. Nota de serviço, essa conversa é mais complicada, eu posso ver para você, tá? Se a gente falar de nota de serviço recepcionada por e-mail, não tem um web service ou um serviço para identificar cancelamentos, tá? Aí é um problema das prefeituras, tá? Para nota de mercadoria, para CTE, isso é bem mais fácil, porque é através da Cefaz. A gente espera que com a evolução da unificação do layout, que deve ter serviços do futuro, que isso seja possível, sim. Hoje, essa resposta ela não é tão boa, tá? Isso não tem isso tão fácil, não, tá? É melhor eu falar para você não, porque vai depender da cidade, da prefeitura, e se não tiver web service, se não tiver um portal de comunicação, isso complica um pouco, ok, Jussiane? Mas assim, se for o caso, Jussiane, manda um e-mail para a gente, eu vou deixar meu e-mail no chat aqui, eu consigo detalhar essa informação melhor para você. Eu vou colocar aqui, assim eu não tomo tanto aqui, porque essa resposta não é tão simples. Ok, Jussiane, eu coloquei meu contato aqui, Jussiane, se você preferir, pode enviar um e-mail. Aliás, Graziella, eu esqueci o nome da última agora, perdão ali, antes da Jussiane, acho que foi a Jéssica. Se quiserem mandar um e-mail também, só para a gente manter o contato aí, fiquem à vontade, tá? Ok. Agora a gente vai ter a sequência aqui pelo Geraldo, tá bem? Da Megwork. Ele vai falar um pouquinho aí sobre as soluções voltadas à integração com SAP e geração dos eventos, né? Pelo TextOne, tá bom? Para você, Geraldo. Vamos lá. Bom dia a todos aí novamente.
Bom, aqui eu vou trazer uma visão do produto da Thomson Reuters sobre as adequações tanto do MasterSAF DW quanto do ANSUS Taxuano, tá? Então, os registros novos que a gente tem, já mencionados no detalhe pelo Anderson, né, 1050, a família 4000, como a gente fala, e os registros 9005 e 9015, tá? Aonde a gente destaca o registro 4020, que é, digamos, par ali do registro 2020, que a gente já vem informando, que é o registro do INSS. Uma informação importante é que a família 4000 passa a ter os seus lotes 100% com comunicação assíncrona. O que significa isso? Significa que eu posso enviar os registros da família 2000, eu posso ter o encerramento do registro da família 2000 e ter ainda o da 4000 sem ter encerrado, ou eu posso retificar para determinado período só da família 2000 e da 4000 não. Então, eles vão ser independentes, né? Os registros da família 4000, que são ali os impostos retidos na fonte, para os registros do INSS. Outra informação é que a Receita Federal ela ainda não liberou o ambiente de produção restrita para a gente fazer os testes, e em razão disso, não tem como haver a comunicação da mensageria, né? Não tem para onde enviar. Mas a expectativa é que no início de dezembro, daqui a no máximo 2 semanas, Receita Federal esteja liberando o ambiente de produção restrito. Mas a gente já pode fazer muita coisa e eu vou falar para vocês o quê, tá? Bom, a Thomson, em agosto, ali no dia 23/8, liberou no PET 270 do MasterSAF DW um depara os registros do REINF, qual tabela, qual campo, de que forma iríamos obter essas informações das soluções da Thomson. Eu vou mostrar aqui esse depara para vocês. Esse daqui é o deparo fornecido, né? Os registros que a gente tem aqui novos são em verde, tá? E a gente lembra ali da família 1000, né? Que eram as informações do contribuinte. Como eu falei para vocês, o 2020, que hoje vai o INSS sobre os prestadores de serviço, ou seja, aquelas notas de serviços tomados que vocês têm, né? Onde a base desse registro, né, é basicamente no deparo aqui, a SAFX, né, 07 e 09, e aí, fazendo uma comparação com o SAP, né, a capa da nota e o item da nota fiscal de serviço, né? Tecnicamente, mais a fundo detalhando, a gente tem a J1BNF-DOC, que é a capa, e a J1BNF-LI, que é o item, né? Então, é dali que são pegas as informações do INSS. E para os impostos retidos na fonte, basicamente, é da SAFX 53, né? Que são os impostos retidos na fonte, a interface. Vou abrir aqui o SAP para mostrar no SAP aonde que a gente tem essas informações, tá? Atualmente, né, se vocês estão com as soluções estabilizadas de vocês e funcionando 100%, não haveria, digamos assim, nenhum problema, somente ali a parte de homologar, né, as soluções, garantir que todas as retenções vocês vão estar informando ali. Do contrário, o que a gente vê, né? A gente vê, e a gente encontrou esse cenário bastante ali para o REINF, a gente vê que muitas vezes não são escrituradas as notas fiscais de serviço. Então, não há uma rastreabilidade na nota fiscal de serviço
com a retenção. Então, aí é necessário ter, né, dentro do SAP, um projeto de melhoria, que seria para criar ali as categorias de notas fiscais de serviço. Um outro ponto também que dificulta a rastreabilidade é ter a nota writer, né? A famosa nota manual ali, sem vínculo com a contabilização, o que impede, no caso, para os registros novos, né, essa rastreabilidade para alguns impostos, por exemplo, o PCC, onde o fato gerador ali é o pagamento. Então, em uma nota writer fica praticamente impossível fazer ali esta rastreabilidade. Então, por isso é que a parte do RP, seja ele SAP, seja ele um EBS da Oracle, seja ele TOTUS e qualquer um outro ERP, tem que ter a parte de compliance, né? Tem que ter a informação na origem, porque se não tiver a informação na origem, a gente não tem como ter a informação na ferramenta fiscal, no caso, um MasterSaf DW ou um TaxOne. A interface, a gente chama de interface namespace, que mudou de nome recentemente, né? Agora é o BTI, OneSUS Brasil Tax Integration, mas mudou o nome, né? Mas é a mesma estrutura, né? Ela já está preparada para o REINF, tá? A versão 2.1. Eu estou abrindo aqui o mapeamento de campos para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a tabela principal, a interface principal, que é a SAFX 53, das retenções, aonde a gente tem, né, os campos que destaco aqui, né, o número do documento, que ele vem ali da tabela de nota fiscal do SAP, e o valor do tributo, que vem da tabela de impostos retidos na fonte. Essas são as informações principais, e como a maioria aqui já sabe, mas para aqueles que não sabem, a interface namespace da Thomson, e daí vem o nome namespace, né? A gente pode fazer as customizações campo a campo. Então, se você tem alguma particularidade, né, e precisa que seja feita uma customização, por exemplo, você tem uma particularidade para o PCC e precisa customizar, basta pôr o campo aqui como Z e ele vai abrir, né, uma exit, aonde o seu desenvolvedor vai fazer a tratativa para esse campo, tá? E vai fazer a customização somente naquele campo, de forma que ele vai conseguir garantir, tá, a integridade na interface. Então, a interface ela é atualizada todo mês, acompanhando ali as mudanças do patch, tá? Então, essa customização campo a campo, ela garante que você não perca a sua customização. E também que você tenha sempre a sua interface atualizada de acordo com o patch que você está. Tá? Vou mudar de tela aqui, só um instantinho. Bom, então, seja o INSS, seja a retenção, um IR, por exemplo, né, 1708, como a gente conhece, a base sempre vai ser a nota fiscal de serviço. Então, aqui uma nota fiscal de exemplo, um serviço de vigilância, tá? Onde a gente vai ter as 3 retenções. Quem está acostumado aí com SAP, né? Duplo clique no item,
a gente vai... Ele abre aqui o documento de faturamento, que é a Miro, né? Onde, ali fazendo um complemento, né? A gente já demonstrado aí para vocês que todo esse processo pode ser automatizado com a ferramenta da FA Governance, né? Então, esse lançamento financeiro, que é a Miro, o lançamento fiscal, que é a nota fiscal, e o lançamento contábil, pode ser todo automático, minimizando ali os riscos quanto a ter toda a informação correta no SAP. Então, a partir da Miro, a gente chega no documento contábil, e no documento contábil, a gente tem o valor da nota, claro, né? Menor, porque a gente deduz ali os impostos que a gente vai ter que pagar, e dando um duplo clique na partida do fornecedor, a gente tem no SAP esse menu, vamos assim dizer, que é os impostos retidos na fonte, né? Tecnicamente, a tabela with item, que a gente fala, tá? Então, é daqui que vão vir as informações da base do imposto, tá? E do montante do imposto. Aqui a gente tem a PIS, COFINS e o CSLL, também conhecido como PCC, tá, gente? E ele pode, nesse caso desse cliente, ele vem consolidado, mas para alguns clientes, eles vêm separado, né? Vão vir 3 linhas ali. Não tem problema, tá? A interface, ela está preparada também quando ele vem de forma unitária, o PCC, né? Separado. Basta que esses impostos aqui, eles sejam configurados um simples flag na tela de parametrização da interface, que se chama tipos de impostos outros. Lá a gente vai flagar e vai dizer para aquele imposto qual é o código do DARF dele e qual é o fato gerador. Se é a emissão do documento fiscal, se é o lançamento do documento fiscal, ou, no caso deste imposto aqui, se é a compensação, né, o pagamento. Aqui o INSS, que vai no registro 2020, e aqui nós temos o IR, que vai no registro 4020, junto com o PCC. Então, estando tudo, né, corretamente configurado no SAP, é daqui que a gente pega essas informações. O que que a gente tem encontrado de particularidades, né? A gente tem encontrado rateios, então, você tem determinado serviço, e esse serviço ele é prestado para vários estabelecimentos dentro da sua companhia. Então, para esses rateios, a gente tem ali que fazer uma pequena customização, inclusive a gente já tem pronta, né, por lições aprendidas de outros projetos, de fazer essa consolidação e trazer a informação correta para vocês. O que a gente também costuma encontrar, não é o ideal, mas é uma realidade, é que a gente tem apenas o lançamento contábil, não tem o lançamento fiscal, certo? Então, é possível também, tanto para o registro do INSS, quanto para o registro novo, que a gente vai entregar ali em abril, referente à competência março, a gente tem como fazer pequenas customizações para trazer essa informação, caso seja feito apenas o lançamento contábil, tá? Deixa eu... Vou mostrar aqui para vocês a extração, tá? Um instantinho. Então, aqui nós temos o menu principal da interface, novamente. E aqui nós temos a tela de extração da interface. Vou informar aqui a empresa, a filial. Vou colocar todo mês aqui de janeiro.
informar aqui o local que eu quero que salve o arquivo da interface. E aqui a gente tem a interface, que é a SAFX 53, a interface principal. E aqui ele informa que foram gerados 5 registros. Vou abrir aqui para vocês os registros. Só um instantinho. Então, a gente tem aqui essa ficha gerada, né? O arquivo texto, tá? E aqui eu vou abrir, né? Eu tenho uma planilha em Excel que consegue montar automaticamente a partir do arquivo texto. Então, aqui a gente tem o arquivo texto, que no caso, a gente pode ter integração tanto fazendo o upload desse arquivo texto, como também a integração automática, né? Que a gente chama de importação batch, e também gravação banco a banco, e também web service, que hoje permite-se fazer isso com a solução mais recente, que é o Taxuan. Aqui o Excel. Vamos ser uma macro aqui do Excel, né? O pessoal que é da área contábil ali, né? Crack Excel. E aqui ele já traz uma estrutura. A nota era 3494. Aqui a gente tem, então, o IR, né, 1708, e o PCC, o valor da base e o valor do tributo. Então, a interface aqui, se todo o processo standard do SAP estiver correto, a interface vai funcionar 100%. Então, não há nenhuma necessidade de customização, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o Taxuan, como ele está. Só um minutinho. Eu não consegui abrir aqui o Taxuan, talvez por estar na rede da Thomson, mas eu tenho o plano B, que são os prints. Bom, aqui foram os documentos, né, que eu preparei para vocês, que eu exibi, telinha do SAP. Aqui no Taxuan, a gente tem, dentro do grupo, né, de módulos do SPED, a FD Reinf. Deixa eu tirar isso daqui de frente. Aonde, quando a gente vai abrindo o módulo Reinf
e vamos aqui, dentro da... Deixa eu pegar o apontador laser aqui. Abrindo o módulo da FD Reinf, indo em Reinf, na geração dos movimentos, né? A gente pode gerar o cadastro, né? Lembra, o registro 1000, e os movimentos, a gente vai ter, né, geração que a gente pode programar ou não, né? O período, e a gente já tem a versão 2.1.1. Então, como eu mencionei para vocês, a gente ainda não tem liberado pela Receita Federal, deve liberar nas próximas semanas, segundo as informações que a Thomson tem, e a Thomson, pode ter certeza, é bem privilegiada nisso, né? A gente já pode verificar as informações, se vocês têm na origem, verificar se é necessário fazer algum processo de melhoria para estar em compliance com o fisco, validar todas essas informações, trazer essas informações para a solução fiscal, validar na solução fiscal, gerando os relatórios aqui no TaxOne, gerando os relatórios no DW, e depois, né, a questão de enviar para o fisco, a gente deixa para esse segundo momento, quando a gente tiver um ambiente da Receita Federal. Mas, digamos que 75% do projeto já pode ser feito. E também para antecipar possíveis gaps e problemas até que vocês já sejam do conhecimento de vocês. Então, por isso, a importância em relação ao tempo, né? Estamos aí no final de novembro, para que os projetos sejam iniciados. Então, aqui a gente tem o painel dos eventos da FD Reinf, que ainda não é possível, né? Porque a gente, no ambiente de produção restrita, não tem para os registros novos, então a gente só consegue gerar informação, importar para a solução fiscal, gerar os relatórios de conferência, mas a gente não consegue enviar via web service. E dentro ali do módulo, se fosse MasterSaf DW, manutenção, a gente consegue ir ali nas retenções e dentro de controle de tributos é que a gente abre ali a informação da SAFX 53, tá? Então, o que eu queria demonstrar para vocês aqui é, principalmente, que é muito importante ter essas informações corretas no RP de vocês, mas que, para a maioria dos cenários, pela nossa experiência já em projetos, até de projetos anteriores do Reinf, e agora alguns recentes projetos que a gente vem fazendo para o layout 2.1.11, a gente consegue ali apoiá-los, fazendo mais com menos, diminuindo ali o tempo de projeto, já com experiência de projetos anteriores, e mitigando os riscos quanto a terem informação correta dentro da solução fiscal de vocês, como também pode ser complementado através do DFE Governance, né, garantindo ali a automação e a correta escrituração no RP das notas fiscais de serviço de vocês. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui. E caso tenha alguma dúvida, caso queiram uma apresentação mais detalhada, a gente pode, inclusive, entender um pouco o cenário de vocês, montar dentro da nossa base de testes aqui e repassar para vocês passo a passo. Maravilha, Geraldo. Obrigado aí pela demonstração. E eu acho que vale a pena a gente abrir aqui para o público. Tem algo que vocês gostariam de perguntar, questionar? Enfim, estamos à disposição aqui para eventuais dúvidas. Pessoal, se vocês puderem dar um joinha aí para a gente dar sequência, então. Veio uma pergunta aqui, ó. Vê aqui, Geralda. Se um desses impostos retidos vier errado na nota fiscal, é possível editar dentro do SAP? Vai lá, Geralda. Vamos lá. Dentro do SAP,
se ele tiver errado na nota fiscal, sim, e aqui é falando um pouco da parte do DFE Governance, né? Sim, é possível editar um imposto, tá? Inclusive, essa conferência vem, né, dentro ali dos painéis do DFE Governance, por exemplo, se o imposto veio a 1% e deveria ser 1,5%, então já vai estar ali sugerido que deveria ser 1,5% e você consegue corrigir. Agora, não tendo a solução do DFE Governance e já foi escriturada a nota fiscal e já foi lançado, né, contabilmente aquele imposto, só estornando, né, aquele lançamento contábil porque está naquela conta e você fazendo o lançamento de novo. Tem como corrigir só na solução fiscal? Sim, tem como corrigir só na solução fiscal. Você abre lá dentro da manutenção que eu mostrei antes, informa lá o número da nota fiscal, fornecedor, e você consegue abrir ali essa informação e corrigir colocando o valor correto. Você vai estar informando para o fisco o valor correto, mas vai estar lançado no seu SAP da forma incorreta, né? Não vai estar em compliance. Mas a gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue corrigir no SAP, porque já fechou o período contábil, ou por alguma restrição, por ser uma empresa global. E sim, é possível corrigir diretamente na ferramenta. Como também, e aqui uma informação para vocês que ainda não estão no Taxuan, no Taxuan, a gente tem uma ferramenta que é a correção em massa, tá? Então, exemplo, e inclusive eu já utilizei ela para o REINF, não para o 2.1, claro, mas para a parte do INSS. Então, foi criado um fornecedor novo em determinado cliente nosso, né, que é um banco, inclusive, e para esse fornecedor novo foram lançadas ali dezenas de notas fiscais, mas esqueceram de configurar no SAP que esse fornecedor teria, né, a retenção do INSS. E agora, como é que faz? Né? Vamos entrar nota a nota e lançar? Não. Né? O Taxuan ele tem um módulo que é o de ajuste em massa, que o usuário mesmo pode estar fazendo isso, tá? Claro, recebendo ali o treinamento, uma ferramenta bem simples. Então, a gente selecionou o fornecedor e o que a gente queria arrumar, o ISS, a 11% do valor do serviço. E a gente executou, como se fosse um script, só que por tela. Então, é possível, dentro da ferramenta do Taxuan, fazer esse ajuste em massa também, tá? Respondendo aí a sua pergunta. Pegando até o gancho da pergunta dela, no caso das retenções federais para o... Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida ou queira fazer algum comentário? Oi, vocês me ouvem? Ouço. Desculpa. No caso das retenções federais no FDRINF, na DCTF Web Nova, eu vou informar a base de cálculo que vai ser utilizada para ter como base das retenções vai ser o valor da nota fiscal. Ou, no caso, vai abrir um campo se eu tiver alguma base reduzida, esse tipo de situação vai ter desenhado dentro da DCTF Web do FDRINF? Sim, é Assim possível como tem do você... INSS, né? Correto, assim como tem do INSS. Você Tá, vai não, seguir a mesma lógica. É porque eu perguntei no caso dela comentar de subir com o valor errado, mas se o sistema pegar do valor da nota fiscal, só tem aquela questão do sistema abrir um campo para você mudar a base de cálculo ou não. Beleza, entendi. Eu tenho outra pergunta. No caso de Claro. retificações, por exemplo, quando eu recebi uma nota fiscal, analisei e, por exemplo, foi retido indevidamente um IR. Eu recolhi uma coisa que eu não deveria recolher. No caso de recolhimento A maior, eu vou ter alguma forma de solicitar a restituição para o fisco ou se eu recolhi a maior já era? Não, você tem a PERDCOMP, né? Ah, tá. Vai continuar tendo essa nesse Sim. caso. Entendi. Tá bom. Era só isso. Obrigada. De nada. Perfeito, Grazelli. Acaba ganhando mais força, né, a figura da DCTF Web e também o PERDCOMP, né, fazendo toda a gestão aí do conta corrente aí dos entregáveis dos contribuintes, né, e todos os pedidos aí de compensação, ressarcimento. Então, acaba sendo aí as duas figuras aí predominantes aí no cenário atual e futuro,
tá bem? A DCTF Web e o Perdicomp. Entendi. Outra pergunta que me veio agora, no caso de multas por não entrega, documentos entregues em atraso, eu sei que nos melhores dos cenários a gente teria que ter as ferramentas certas para poder buscar de todas as prefeituras isso não acontecer, mas no dia a dia acontece. Já tem estipulado pelo fisco algum tipo de multa nesse caso de nota fiscal recebida em atraso e entrega da declaração da DCTF Web também entregue em atraso? Sim. A gente não colocou aqui no slide, mas existe uma multa, né, por não entregáveis, que é a multa do SPED, né? Assim como já ocorre nos demais SPEDs, o mesmo vale para o FD Reinf. Entendi. Ok. Então, assim, e o importante, assim, a multa sobre, vamos dizer assim, a apuração do imposto da competência em atraso, né? Continua o mesmo processo de cálculo de multa e juros, e esse é um dos propósitos que a gente coloca o DFE Governance, né? É justamente para evitar essa Minimizar. situação, né? Sim. O desafio, se a gente conseguir, na primeira apuração dos impostos, contemplar todas as notas fiscais, né, a escrituração de todas as notas fiscais, esse é o ideal. E daí eu vou até aproveitar o gancho, tá, Gazelle? Vou compartilhar aqui minha tela novamente, para colocar uma proposta de trabalho aí para o nosso grupo. O que a gente acredita que nós teríamos tempo nesse momento, né? E o que seria aí o ideal em termos de planejamento, de estratégia de atendimento aos desafios, né, que a gente colocou aí no dia de hoje. Primeiro ponto, deixa eu baixar aqui, é a figura do diagnóstico, né? Como o Geraldo colocou, existe já um material da própria Thomson para que a gente faça uma análise de aderência realizando a extração dos dados, né? Seja utilizando o MasterSAF ou seja utilizando o TextOne, tá bem? Proporcionando a vocês uma visão de gaps, né? Seja de integração ou seja até mesmo a origem da informação. Porque quando a gente fala aqui, falando dos eventos, né? Parece até ser simples, e de fato não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas quando você olha os detalhes do layout, e dependendo do formato da operação de vocês, os cenários, né, os processos individuais que ocorrem a retenção, seja dos fornecedores, ou seja a retenção da própria emissão da nota fiscal de saída, né, que ocorre em alguns casos, em alguns segmentos, a gente pode se deparar, assim, com alguma adequação na origem da informação. Ótimo. Aquilo que a gente conseguir resolver via integração, excelente. Acaba sendo mais fácil, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Desenvolver esse diagnóstico para vocês terem uma fotografia imediata da aderência de vocês. O segundo item é a sugestão, né, de automatizar a parte embalde de notas fiscais de serviço através do DFE Governance. E também isso pode ser expandido para notas fiscais mercantis, tá? Essa solução, ela contempla também, pode ajudá-los aí na escrituração, esse problema de escrituração do embalde das notas fiscais, para atender os demais SPEDs, né? CMSPI, FD Contribuições. Então, a gente acredita que possa ajudá-los a um processo de melhoria, tá bem? Para você ter o compliance dos seus SPEDs. E nesse caso aqui em específico, o FD Reinf. Geralmente é um projeto que a gente consegue desenvolver aí, considerando, né, as particularidades de vocês em torno de 3 meses de projeto, tá bem? 3, com um quarto mês de acompanhamento de produção. No caso do diagnóstico, é um trabalho mais rápido, né? Em uma semana a gente consegue aí desenvolver esse trabalho de diagnóstico. O terceiro ponto, daí já é voltado ao planinho de ação, né? Fazer as adequações de integrações caso sejam necessárias, seja na plataforma SAP ECC ou para quem já esteja utilizando o S/4HANA, a gente também atende as duas plataformas. E
hora que a gente tiver disponibilizado, né, o processo da Thomson devidamente homologado, né, a mensageria homologada em pré-prod, o ambiente do fisco, para atendimento à versão 2.1.1, que deve ocorrer, esse trabalho está sendo desenvolvido agora novembro, dezembro, né, deve ocorrer, e daí a gente conseguiria fazer a etapa final do projeto, que seria homologar os eventos, processo de transmissão e validação junto à DCTF Web. E, por fim, assim, caso seja necessário, eu acredito, né, por experiência até da primeira fase do projeto, provavelmente a gente possa ter alguma situação em que a gente possa bater lá na porta da SAP e pedir alguma atualização, né, ou acompanhar uma proatividade da SAP e alguma nota para atendimento a determinada situação do REINF, a Megawork, como uma parceira Gold, né, SAP, a gente vai estar acompanhando esse processo e apoiando vocês na aplicação de notas, e até mesmo, caso necessário, alguma customização via fábrica de software da Megawork. Então, assim, alguns itens desses 5 que eu listei, eu diria que são obrigatórios, né? Você pega o item 1, que é o diagnóstico, o item 3, adequação de integrações, e o item 4, que é a implementação das apurações e mensageria, seja no Master SAF DW ou no TextOne. Esses são itens que são obrigatórios, não tem como fugir deles. E no caso do item 3, perdão, item 2, me confundi aqui, o item 2. O item 1, 3 e 4 são obrigatórios, e o item 2, que seria a implementação do DFE Governance, é uma recomendação, né, uma sugestão, uma recomendação, para que vocês tenham aí uma maior eficácia. Esse, eu diria que poderia ser uma proposta em separado, uma proposta adicional. E no caso do item de alguma necessidade de aplicação de nota SAP ou alguma customização SAP via fábrica de software, é algo que a gente pode dar uma tratativa na proposta inicial, e caso seja necessário, no decorrer do processo, do projeto, a gente, através de change request, a gente consegue aí atender esse item também. Eu acho que a mensagem principal é assunto REINF, né? Ou até mesmo isso vale para qualquer processo de atendimento ao Master SAF ou TextOne. A Megawork está à disposição de vocês da gente dar a solução ponta a ponta, tá? Os processos SAP, tá? Seja configuração, ou seja adequação, até mesmo customização, e processo de integração com as soluções fiscais da Thomson e todo o processo de validação junto ao fisco, tá bom? Então, me coloco à disposição de vocês para atendê-los de imediato.